Nessa aula a gente vai ver o que a gente chama de direção da luz. Quando a gente vai posicionar uma luz, é muito importante que a gente saiba de onde ela está saindo e para onde ela vai, né? Enfim, quando a gente ilumina um personagem, uma pessoa, a gente consegue entender bem a modelagem, o que essa luz faz no rosto e no volume, né, dessa pessoa, nas formas, o nariz, o formato do rosto. Então, é bem importante a gente entender qual o melhor lugar para colocar essa luz, né? E para isso a gente, enfim, isso vai influenciar no volume, né? Principalmente na relação de volume, e também quando a gente vai depois no espaço, mas a gente vai ver mais para frente, a profundidade do espaço, as camadas, enfim, cada dos cômodos. Mas aqui a gente vai se concentrar na iluminação de um personagem, né? De uma pessoa. A gente começou aqui com essa luz que é talvez a mais clássica das luzes, que é 45 graus da câmera e 45 graus para cima. Essa luz é a luz mais tradicional, assim. Ela mantém uma certa relação de contraste marcada entre um lado e outro, né? Então eu tenho luz de um lado, sombra do outro lado, e isso faz uma percepção de volume. Eu faço uma sombra do nariz, que é legal, né? E eu ainda fico no limite de iluminar o outro lado do rosto, então vaza um pouquinho de luz e faz esse triângulo de luz que é bem bonito, assim, embaixo dos olhos. Então aqui é o meu limite para o lado de lá, antes de um dos lados ficar completamente escuro, né? A gente vai ver depois, quando eu jogar mais e mais para lá, um lado do rosto vai começar a ficar bem escuro, né? Essa luz de 45 graus é aquela mesma luz daquele desenho clássico, quando as pessoas começam a fazer desenho de sólidos, em aula de desenho, e que vai desenhar uma esfera, e daí essa pessoa desenha aquela luz, faz aquela luz na esfera em 45 graus, né? Porque é uma luz que dá essa sensação bem forte de um volume, né? É uma luz bem boa para representar a ideia de volume. Então é essa luz de 45 graus. Vamos trazer mais para cá, Magnus? Vocês reparem que agora eu cheguei ela um pouquinho mais perto da câmera, né? Diminui o ângulo. Aqui a gente já muda bastante essa sombra do nariz, eu já ilumino mais de frente, né? É quase que um front, que a gente chama de front lit, né? Ou seja, iluminação frontal. Ainda não é bem frontal, né? Ainda está um pouco de ladinho, então ainda tem uma sombrinha no nariz, e essa sombrinha ainda me garante uma certa relação de volume. Aí, ó. Vocês veem que quando a gente começa a se aproximar da câmera, a luz, a gente já começa a perder um pouco essa sensação de volume, a gente começa a chapar mais. Se bem que aqui a gente ainda está num limite, assim, né? A gente ainda tem essa sombrinha do nariz, ainda tem uma sombra no rosto aqui, né, do lado de cá. A gente ainda vê essa sombrinha aqui embaixo, né, perto do queixo aqui, embaixo do cabelo ali, fica uma sombrinha bacana e ainda nos dá essa sensação de volume, mas menos do que o do outro, né? Então a gente tem, quanto mais perto do eixo da câmera tiver a luz, menos essa sensação de volume vai ser evidente. Também a gente diminui a área de sombra, o que também vai fazer a gente diminuir em dramaticidade. A dramaticidade, a gente vê isso nos cursos de planejamento e nos cursos, enfim, quando a gente fala de contraste entre luz e sombra, enfim, ela é muito marcada pela presença da sombra, né? Então, quanto mais sombra, mais dramaticidade, né? Isso é claro. Então, a gente vê também que quanto a gente diminui a área de sombra do rosto, também a gente perde em dramaticidade. Então, a gente perde em volume e perde em dramaticidade, né? Vamos chegar aqui bem front aqui. Aqui a gente tem a luz na mesma direção da câmera, ela só está um pouco acima, né? Então esse ângulo acima garante a gente ainda ter um mínimo de luz e sombra, porque a gente ainda marca essa sombrinha embaixo do nariz, embaixo dos olhos, embaixo do queixo, e ainda me faz ter uma certa relação de contraste. Essa luz frontal, apesar de tirar a dramaticidade e ela também não dá essa sensação de volume tão marcada, né? Essa luz que a gente chama de front lit, né? Iluminada no mesmo eixo da câmera, aquela luz que lembra o flash da câmera, né?
Essa ainda está um pouquinho mais para cima, a gente vai baixar ela daqui a pouco. Mas ela é uma luz muito comum em propaganda, né? Em propaganda, quando você quer propaganda, por exemplo, de produto de beleza, que tem que ver a maquiagem, coisa e tal, ela é uma luz comum para isso, assim, porque o que interessa não é ter dramaticidade, e sim ver o rosto das pessoas. Então é uma luz boa para ver o rosto das pessoas. Mas em termos de criar um clima de dramaticidade, se vocês forem lá na aula de planejamento de luz, a gente fala do Caravaggio, aqueles quadros do Caravaggio, o chiaro oscuro, né, o claro escuro da representação da pintura. Essa luz não serve, porque ela é frontal, né? Ela é chapada, faz volume, não faz dramaticidade. Vamos piorar um pouco isso, deixar mais chapado ainda e vamos baixar essa luz. Aqui a gente tem a luz bem frontal, ela está quase que no eixo da objetiva, como vocês podem ver aí. Seria quase como aquele flash, aqui sim, quase como aquele flash da fotografia parada que fica em cima da câmera e ilumina frontalmente, mata qualquer sombra do rosto das pessoas. Então aqui a gente vê que a gente perde completamente a ideia de volume, chapado, a gente chapou com esse fundo, ela está bidimensional, não tem uma sensação de volume e não tem nada de dramaticidade, né? É uma luz bem frontal. Às vezes a publicidade quer isso, inclusive faz uma luz ainda mais frontal, que a gente não tem aqui, que é o tal do ring, né? Que é uma luz que você coloca em volta da objetiva, ela é circular, e você ajeita ela em volta da objetiva e ela marca bem certinho lá. Então agora vamos fazer o processo oposto. Aqui a gente foi do clássico, do 45 graus, a luz mais tradicional, que faz aquela sombrinha linda do nariz e coisa e tal, e vamos começar a ficar mais radical. E a gente vai ver que quanto mais a gente vai para a luz lateral, quanto mais lateral fica, mais dramaticidade a gente ganha. Às vezes a gente ganha até demais, então vamos ver isso acontecer. Aqui, né? Isso. Então aqui eu saí um pouco do 45 para lá, fui um pouquinho, abri um pouco mais o ângulo. Então a gente já vê que tem um restinho de luz ali na maçã do rosto, do lado esquerdo do rosto dela, mas que eu não vejo mais o olho, né? Então o fato de eu não ver mais o olho dela ali do outro lado já me coloca ela nas sombras um pouco mais profundas, né? Então ali a gente já começa a passar por uma sombra mais carregada, com mais dramaticidade, né? Enfim, aí cabe tentar entender se é isso mesmo que está se buscando, né? Vamos chegar mais para lá. Aqui a gente está com a luz a 90 graus em relação à câmera da modelo. Então essa luz bem lateral mesmo, a luz bem lateral. Vocês veem como ela desenha forte o rosto dela, né? Metade na sombra, metade na luz, né? Então essa é bem mais radical ainda. A gente ainda mantém a ideia de volume, aqui tudo fica cada vez mais radical, né? E aqui a gente começa a perder, inclusive, a luz no olho dela. Ainda tem um pouquinho de luz no outro olho, né? No olho do lado da luz, né? Mas eu gosto, acho bastante interessante essa luz, assim. Ela é bastante interessante. O fato de banhar um lado de luz e o lado da sombra, né? A sombra é sempre legal a gente pensar na sombra, assim, porque a gente pode pensar que o bacana da fotografia é iluminar, mas um jeito de pensar a fotografia também que eu gosto de pensar é como a gente gera sombra, né? Então, quer dizer, fotografar em função de que sombras eu quero gerar, né? Porque, na verdade, talvez o que a gente não mostra, o que é escuro, seja tão importante quanto o que a gente mostra, né? Então, jogar com o que é visto e o que não é visto é bastante interessante. O que faz essa luz, que fica nesse limiar do que é visto e o que não é visto, seja interessante também. Vamos para o próximo ponto lá? Aqui a gente passou do 90 graus. Passou do 90 graus, a gente já está numa região que é o que a gente chama de contraluz, ou backlight. Ela já está iluminada de contra, a gente diz, já está iluminada de contra. Passou do 90 graus, é contra, né? Tudo para lá vai ser contra. Reparem como quando a gente está iluminando de contra, a gente já não tem mais o olho, né? Claro que a gente poderia jogar outra luz para compensar isso, jogar uma luzinha, mas assim, em termos de luz e sombra, né, a nossa luz principal está provocando uma sombra que me esconde o olho.
Isso pode ser bem interessante, assim, né? Porque a gente gera cada vez mais dramaticidade. Então a gente percebe que quanto mais sombra a gente gera e quanto mais contra a gente fica, mais dramaticidade tem. Vamos para o próximo ponto? Bom, a gente está indo mais e mais radical, né? Conforme a gente vai chegando bem de contra, a gente começa a perder, inclusive, né? A gente só tem quase que a silhueta dela ali, né? Então começa a ficar algo bem radical, né? Vamos mais um. Pronto. Então aqui a gente radicalizou de vez, assim, né? A luz completamente está lá atrás, né? Enfim, é o sol contra a luz, a gente tem só a silhueta, né? Não tem mais nenhuma informação, nada de informação no rosto, tá vendo só o cabelo e a luz que banha pelo ombro. E vamos para o último, mais radical de todos, que é a luz bem atrás mesmo. Esse é o contraluz mais tradicional, que é o contra-contra. Realmente lá atrás, que é a famosa luz de cabelo, né? Essa luz que desenha o cabelo. É uma luz que é muito usada como uma luz extra no set, para fazer essa luz do cabelo que desenha, que destaca do fundo. E poderia ser usado para criar algo, uma silhueta bem radical mesmo, numa cena em que eu quisesse usar ela como luz principal, não teria problema nenhum, mas é uma luz completamente radical. Esse contraluz, ele ficou muito famoso no cinema hollywoodiano ali da década de 40, 50, com as atrizes, porque tinha que ressaltar as atrizes, aquelas loiras, e aí se colocava muito essa luz de cabelo para criar essa silhueta antes de qualquer coisa, né? Ou seja, você cria essa silhueta que faz a atriz ficar, né, acesa, e aí você joga outras luzes para iluminar o rosto, né? Então é uma luz, enfim, tradicional no cinema por isso. Mas ela, como luz principal, ela pode ser usada também, criando esse efeito radical de silhueta, né? Então aqui a gente voltou lá para o 45 graus, mas baixou a luz na altura do rosto. Então você vê que a gente sobe a sombra do nariz. Eu gosto até, não acho ruim. Ela tem esse lance de ter um pouquinho do rosto de um dos lados, o lado escuro, ainda com um pouquinho de luz, mas ainda mantém um certo mistério, ainda mantém uma certa dramaticidade. Eu tenho essa relação de volume bonita, só que o fato da fonte de luz estar na altura do rosto já me gera alguma coisa pouco natural. É uma luz que a gente não vê muito por aí, assim, na natureza, luz que a gente está acostumado, essa luz bem de lado, assim. Normalmente a fonte de luz é um pouquinho para cima, né, do rosto, porque o céu que ilumina a gente, né, o sol, o céu, a luz sempre está um pouco para cima, né? Quando a gente está em casa, a janela, as fontes de luz sempre estão para cima. Então é uma luz que já gera alguma estranhezazinha, ainda que nada demais, assim, né? Nada demais, ainda é tranquilo. Mas se a gente baixar mais, quanto mais a gente baixar a partir do 90 graus, a gente vê que a gente gera, sim, daí uma sensação de estranheza maior. Vamos baixar, Magnus, vamos fazer o contrário aqui, ó. Então aqui eu baixei ela bastante, assim, 45 graus para baixo, né? Então aqui, como aí sim, quando eu estou para baixo do rosto, assim, de baixo para cima, eu já gero daí uma sensação mesmo antinatural, assim, pouco natural. São poucas fontes de luz que a gente tem que vêm de baixo para cima, né? Em geral, as luzes que vêm de baixo para cima é tipo a luz do abajur, alguma luz de casa que está para baixo, e elas só são ligadas em situação muito íntima, assim. Então é uma situação normalmente noturna, enfim, que está essa luz que vem de baixo. E mesmo assim, quando ela está sozinha, assim, uma única fonte de luz iluminando, é esquisito, né? É uma luz que gera uma estranheza. Ela é muito associada a filme de terror, a filmes que tem... Não que não possa ser usado em outras situações, mas é só pensar que quando você quiser usar uma luz de baixo para cima, ela causa uma sensação pouco natural, né? Uma sensação antinatural. Tentei radicalizar um pouquinho mais, só para a gente ter uma sensação mais intensa, assim, dessa luz que vem de baixo para cima, para vocês verem como ela gera essa sensação. Olha aqui, assim, mais para lá um pouco, aí. Só para eu ganhar um pouco de olho dela. Tipo, olha como essa luz que vem, que
faz do nariz e gera essa sensação estranha. Por último, vamos fazer uma luz também muito usada, essa a gente usa mais no cinema, que é a luz, o top light, né? A luz que vem bem de cima. Vocês veem que essa luz, o top light, né, quando ela não tem nenhuma compensação, tá sozinha assim, ela é uma luz também bem radical, apesar de muito usada. Essa luz, até lá pelas tantas no cinema, era meio proibida, assim, porque ela gera essas sombras que você não consegue ver o olho dos atores, né? Então, quer dizer, se você não consegue enxergar o olho, a ideia era de que você também não conseguia enxergar as expressões, né? Que você deixava na sombra exatamente o olho, que é onde dá a expressividade do olhar. Quem quebra com isso é um cara chamado Gordon Willis, que é um fotógrafo que foi muito importante na história do cinema americano, que fotografou O Poderoso Chefão. Então ele usou disso exatamente para dar para o Don Corleone uma expressão sombria, né? Então a primeira cena do primeiro filme, né, do número 1, né, do Poderoso Chefão, é ele dentro do escritório dele, e quer dizer, tem um casamento acontecendo, então a gente vê esse casamento, mas a cena mesmo, o que acontece dentro de 4 paredes, dentro desse escritório dele, que ele recebe uma figura, e ele é essa figura sombria que é iluminada com uma fonte de luz em cima da cabeça dele, e gera essa expressão. That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. Eu queria ganhar só um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais para cá, para a gente ganhar um pouquinho da boca, assim. Isso, aí, ó. Isso, né? Aqui a gente tem mais claro, né? Então, quer dizer, eu tenho ainda o rosto, um pouquinho da boca, mas o olho tá na região de sombra, né? Então essa é a luz conhecida como a luz do Don Corleone, né? Eu gosto muito dessa luz, eu acho que ela é uma luz que, se eu compenso ela, se eu jogo um pouquinho de luz na sombra, né, tipo... Então aqui, quando eu ganho o olho, já tenho o olho, já começa a me dar um pouco mais de expressividade. Eu poderia jogar uma outra fonte de luz, eu estou só rebatendo um pouquinho ali, para eu ganhar um pouco de informação no olho. Mas o bacana dessa luz é que, para além dessa questão, se eu compenso as sombras, eu tenho uma luz coringa. Ela é uma luz muito prática, porque eu posso fotografar de qualquer lado e eu não tenho essa coisa de perder dramaticidade. Eu sempre vou ter dramaticidade com essa fonte de luz. O que acontece? Quando eu estou trabalhando sobretudo com sistemas de múltiplas câmeras, sempre tem alguma câmera que vai calhar a estar numa direção muito próxima da minha luz principal, e aí eu não tenho uma sombra com dramaticidade, né? Quando eu jogo a luz de cima, eu nunca tenho esse problema. Eu posso filmar de 360 graus e eu mantenho isso. O que eu posso fazer é aumentar a extensão dessa luz. Eu poderia ir aumentando a extensão dessa luz, fazer, por exemplo, aquelas luzes famosas de propaganda de carro, por exemplo, que a parte de cima do carro é toda iluminada, né? Mas enfim, aqui no teto desse estúdio tem uma estrutura metálica, que é um butterfly, que é feito exatamente para fazer essa luz de top, que é suave e que eu gero uma área maior, e aí eu ganho um pouquinho mais de luz nos olhos, e enfim, eu poderia jogar outras luzes também para compensar esse problema, ou essa questão que aparece, né? E aí mudar um pouco a história. Então eu teria essa possibilidade de filmar, sei lá, 360 graus com uma luz que sempre mantém uma certa carga de dramaticidade. Por exemplo, com um clássico de uma luz de uma cena de um jantar de uma família que tem que ser tenso, alguma coisa tensa. E eu quero correr essa câmera em volta desses personagens. Uma câmera livre que se movimenta em volta, um traveling circular, qualquer coisa assim. Então essa luz ali em cima ela nunca vai aparecer, porque ela vem de cima. Eu posso prendê-la como estrutura em cima do teto e eu vou ter sempre essa relação de contraste, essa dramaticidade.
Os cursos da formação de direção de fotografia foram realizados em parceria com a locadora de equipamentos cinematográficos Armada Filmes e também com o Estúdio Vieira, que forneceram todos os equipamentos de gravação e iluminação, além do espaço em estúdio para a gravação desses cursos. Quando você estiver gravando em Curitiba, no Paraná, e necessitar de equipamentos de gravação, iluminação ou estúdio, não esqueça de entrar em contato.